Enfermeira faz doação de medula. Por acaso descobre que o receptor é o milionário amor da sua vida. Clara nunca imaginou que um gesto tão simples, doar medula óssea, pudesse virar sua vida de cabeça para baixo. Tudo começou na madrugada fria daquele hospital agitado, onde corredores pareciam respirar tensão e esperança ao mesmo tempo. Ela ajeitava as luvas brancas, o rosto marcado pela fadiga da rotina intensa, quando recebeu o resultado do transplante. Seu doador era compatível, mas não era só isso que pulava da tela do relatório. O nome do receptor apareceu ali, claro e impactante: Miguel Andrade. Miguel, o empresário charmoso, aquele sorriso que queimava na memória dela desde os tempos em que eram jovens inseparáveis, mas fizeram questão de se afastar. Desentendimentos familiares, orgulho ferido, portas batidas, até acharem que estavam prontos para apagar a dor. E agora, a vida os jogava no mesmo hospital, naquele instante, carregado de destino. No meio da correria, Clara sentiu um nó na garganta, as mãos tremendo. O coração parecia querer escapar do peito, um misto cruel de saudade e rancor. Conexões antigas rebobinavam na cabeça, as discussões amargas, os momentos roubados que não voltariam mais. E para piorar, a família rica e poderosa de Miguel não via com bons olhos essa volta improvável. Já havia sussurros e olhares frios entre os corredores, julgamentos velados como lâminas cortantes. Ela não é do nosso mundo, ouviu alguém murmurar por perto. Um peso invisível caiu sobre Clara, como se cada passo no hospital fosse um campo minado. No meio disso tudo, Miguel tinha outras sombras. O rival cruel insinuava traições e armadilhas que ameaçavam não só a carreira do empresário, mas sua própria vida. Clara via o contorno do perigo nos olhos dele sempre que se cruzavam na ala silenciosa, onde a luta pela sobrevivência reverberava em cada suspiro. A enfermeira sentia o chão se abrir sob seus pés, dividida entre o que era passado e o presente feito um punhal. O amor que acreditava estar enterrado, os fantasmas familiares e a ameaça constante dita por sussurros e olhares que carregavam promessas sombrias. A tensão crescia como um trem desgovernado, e aquela doação, que deveria ser um ato de pura esperança, virou uma prova dolorosa de coragem. Numa noite fria, quando o hospital parecia engolir segredos, Clara espiou algo que congelou seu sangue. Miguel, no corredor vazio, ao telefone. A voz baixa escondia um fôlego nervoso, e ele falou de uma verdade guardada, algo que poderia mudar tudo entre eles. Um sussurro que queimou no silêncio, deixando no ar uma pergunta cortante. O que há por trás do sorriso que ela sempre amou? Que segredo sombrio deixava Miguel à beira do abismo? Ei, antes de continuarmos com essa história, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Clara acordou cedo, como sempre. O despertador tocou e o barulho cortou o silêncio do quarto, mas sua mente já estava alerta. A rotina começava com um café rápido, um gole quente que queimava a garganta. Na pequena cozinha, o cheiro do pão tostado misturava-se ao aroma do café fresco. Era o momento que ela tentava aproveitar, mas a ansiedade do dia a aguardava, como um peso constante. Ela vestiu o uniforme de enfermeira, a blusa azul que a identificava naquele imenso hospital. Olhou-se no espelho, notando as olheiras que formavam sombras sob seus olhos. As noites longas, muitas vezes sem descanso, deixavam marcas visíveis. Mas Clara
Não se permitia fraqueza. Tinha um trabalho a fazer, vidas a cuidar. Cada paciente era uma história, e ela sentia que sua missão ia além do tratamento. Era também sobre escutar e dar apoio. Enquanto caminhava pelos corredores agitados, Clara sentiu um nó na garganta novamente. A pressão na área de oncologia estava altíssima. Os sussurros sobre Miguel a seguiam, como um eco distante. Ela sabia que a família dele a via como um fardo, uma intrusa. E se realmente a vida a estivesse unindo a ele novamente? Clara não poderia permitir que isso afetasse seu trabalho, mas era difícil ignorar. O coração pulsava forte, um misto de amor e dor. Os momentos de pausa eram raros. Às vezes, uma amiga de longa data, Ana, aparecia para checar como ela estava. Ana sempre era um alívio, capaz de fazer uma piada no meio do caos. Você está com o olhar de quem viu um fantasma, amiga. E isso fazia Clara sorrir, mesmo que fosse por um instante. A amizade delas tinha um valor inestimável num mundo tão frio. Ana entendia as dificuldades, as limitações financeiras e sempre a encorajava a lutar por mais. Vamos sair amanhã, Clara. Você precisa de um tempo fora disso tudo, sugeriu Ana certa vez, enquanto preparavam o jantar no refeitório do hospital. Clara hesitou, mas o brilho nos olhos de Ana era contagiante. Mas a conta do gás, o aluguel, ela argumentou. Mas Ana a interrompeu. Você não pode carregar o mundo nas costas. Vamos ter um tempo para nós mesmas. Te prometo. Concordar com a amiga foi um pequeno gesto de libertação, mas a tensão continuava. Logo a rotina de trabalho retomava seu ciclo incansável, e os desafios pareciam se multiplicar a cada dia. Clara revezava entre cuidar de pacientes e lidar com as críticas sutis que recebia ao passar. Olhares de reprovação, comentários baixos. O ambiente era pesado. O peso da injustiça sentia-se no ar. Enquanto caminhava para mais uma vez verificar os pacientes internados, Clara sentiu que algo estava prestes a mudar. O pressentimento crescia. Havia uma mudança na atmosfera, uma calma tensa que precedia a tempestade. O sussurro de Miguel, a questão sobre a verdade guardada, tudo isso mexia com seu interior. O que poderia ser? E o que ela realmente queria? A dúvida a acompanhava, e Clara respirava fundo, determinada. O dia começava a se desenrolar, mas algo maior e mais profundo estava à espreita. O que viria a seguir? Clara respirou fundo. A pressão no ar parecia mais densa. Ela sabia que precisava se concentrar no trabalho, mas a ansiedade crescia como uma bola de fogo no seu estômago. O dia prosseguia, e ela se viu fazendo suas tarefas com um pensamento constante. O que Miguel realmente escondia? Na sala de espera da oncologia, Clara passou por pacientes que trocavam sorrisos nervosos. Ela forçou um sorriso também, mas a mente estava longe, presa entre lembranças e receios. A cada passo, os corredores pareciam ecoar sua incerteza. Então, ao virar a esquina, de repente, um grito estourou como um tiro no silêncio. Socorro! Alguém ajuda! O coração de Clara disparou. Ela correu em direção ao som, os olhos arregalados. Ao chegar, encontrou Miguel colapsado no chão, a expressão contorcida de dor. Um instante, uma eternidade. Clara não hesitou. Ela se aproximou, mas antes de alcançá-lo, um homem alto, de rosto sombrio, surgiu ao seu lado, um sorriso maligno no rosto. Era o rival de Miguel. O que você fez com ele?
Clara gritou, o medo e a raiva fervendo em suas veias. O homem apenas deu um passo à frente, os olhos frios como aço. Não tem nada a ver com isso, enfermeira. Apenas pagamentos de dívidas velhas. Ela sentiu um aperto no peito. O que isso significava? Miguel estava ferido, e a cada segundo que passava, a urgência aumentava. Clara se agachou ao lado dele, notando uma poça de sangue se formando ao seu redor. Miguel, o que está acontecendo? Ele a fitou, o olhar misturando dor e confusão. Clara, a verdade, não era só sua medula. Você... Seu fôlego falhava, um martelo batendo em seu coração. Você precisa saber algo que não disse antes. Uma sirene de ambulância ao fundo cortou o ar, mas a atenção de Clara estava fixada em Miguel. O rival riu, um som cruel. Não se preocupe com ele, Clara. O que você vai descobrir é muito pior. E assim, ele virou as costas, desaparecendo como uma sombra. O medo a invadiu. Miguel, o que você não me contou? Ninguém parecia ouvir, apenas ela e a dor pulsando entre eles. A sirene foi se aproximando, mas Clara sentia que algo muito mais sombrio se desenrolava diante de seus olhos. E então, enquanto ela tentava compreender, Miguel sussurrou algo quase inaudível. A medula não é a única coisa que está em risco. Minha família, um segredo. E suas palavras se perderam num gemido de dor. Clara parou. O tempo congelou. A pergunta martelava na mente dela. O que mais ele guardava? O que mais estava em jogo? O que realmente importava? O caos ao redor desapareceu e só restou o silêncio ensurdecedor, enquanto algo dentro dela quebrava. Ela sabia que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo mais uma vez, e assim o mistério apenas começava. Clara se ajoelhou ao lado de Miguel, seu coração batendo rápido. Ele estava pálido, e a poça de sangue sob ele parecia crescer. A sirene da ambulância se aproximava, mas o tempo parecia ter parado. Ela olhou em seus olhos, buscando um fio de consciência. Aquela conexão, profunda e complicada, estava ali, visível mesmo na dor. Miguel, fique comigo, por favor. Sua voz saiu mais alta do que pretendia. A pressão nos corredores aumentava, mas tudo o que conseguia pensar era nele, naquele momento. Os braços dela tremiam enquanto ela tentava manter a calma, mas o medo fazia seu estômago retorcer. Ao fundo, as pessoas começaram a se aglomerar, algumas sussurrando, outras com expressões de choque no rosto. Era como se o hospital estivesse em câmera lenta, mas seu mundo girava rápido e ela não sabia se conseguiria acompanhá-lo. Clara, Miguel insistiu, a voz fraca, mas cheia de emoção. Quando eu acordar, tem algo que precisamos discutir. Sobre nós. Sobre... Ele hesitou, sua respiração se tornando mais rápida, como se cada palavra fosse um esforço monumental. Não fale. Está tudo bem. Só fique aqui. Clara apertou a mão dele, sentindo uma descarga elétrica ao tocar sua tele. Era como se eles estivessem ligados por algo além do presente. As lembranças do passado apareceram. Os sorrisos, os olhares apaixonados, as brigas e os ferimentos que nunca cicatrizaram. Seu coração estava preso entre o amor que ainda sentia e o medo do que poderia acontecer. O rival de Miguel reapareceu, a expressão satisfeita como uma cobra prestes a dar o bote. Você realmente acha que pode salvar ele? A verdade vai vir à tona, enfermeira. E quando acontecer, tudo o que você pensa que sabe vai ruir. Ele se afastou, deixando um rastro de ameaças no ar.
Clara virou seu olhar para Miguel novamente. As palavras do rival a cutucaram. Mas ela não poderia permitir que isso a abatesse. A dor nos olhos dele estava mais presente do que nunca, e a urgência do momento a fez respirar fundo. Era hora de agir. Miguel, o que você estava prestes a me contar? Um silêncio pesado se instalou, e os dois sabiam que haveria um custo alto por isso. Ele a fitou, cada vez mais fraco. Não posso deixar você assim, não agora. E então, antes que pudesse responder, a equipe médica chegou apressada. Clara se afastou, seu coração doendo ao parecer impotente. Enquanto eles o cercavam, ela notou o olhar de Miguel se perder, como se uma parte dele estivesse a ponto de partir com aquele momento. Quando o levaram, Clara ficou parada, um nó na garganta. As vozes na multidão misturavam-se aos seus pensamentos. O que ele queria dizer? O que a verdade poderia significar para eles dois? Naquele instante, tudo se tornou confuso. A imagem de Miguel sendo levado pela equipe médica era aterrorizante, e ela se viu presa entre as sombras do passado e a incerteza do futuro. O peso do segredo que ele guardava se tornava insuportável. O que ainda estava por vir? Havia uma nova conexão sendo formada. Mas havia também um abismo de segredos e mentiras que os separavam. A tensão pairava no ar, e enquanto Clara se afastava, uma pergunta a perseguia. Como poderiam sobreviver a isso? O que mais poderia mudar tudo entre eles? A incerteza a seguiu, e com ela, um fio de esperança e medo entrelaçados. Clara saiu apressada do hospital, o coração ainda agitado pela cena tensa que acabara de viver. A adrenalina pulsava em seu corpo. Uma parte dela queria seguir os passos da equipe médica, mas a outra sabia que precisava de um momento para processar tudo. Era hora de colocar a cabeça no lugar. Enquanto caminhava rumo ao seu carro, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ana. Oi, amiga. Você não vai acreditar no que ouvi. Tem boatos sobre Miguel e sua família. Algo grave. O estômago de Clara revirou. Boatos. Isso era exatamente o que ela precisava. A última coisa que Miguel precisava agora era de rumores se espalhando como fogo em palha. Sentou no carro, com as mãos na volante. A preocupação a consumia. Miguel estava em perigo, e a última coisa que ele precisava era que alguém tentasse usar a situação para desgastá-los ainda mais. A mensagem de Ana estava empilhada em suas inseguranças. Tinha certeza de que as fofocas vinham da família influente de Miguel, aquele mesmo círculo que já havia como estorvo. Eles devem achar que a gente não tem futuro, murmurou para si mesma, olhando pela janela. Quando chegou em casa, o telefone tocou novamente. Era uma chamada desconhecida. Hesitou, mas acabou atendendo. Clara, sou eu, Ana. Você precisa saber de algo. Estávamos conversando e... tem um cara, um rival de Miguel. Ele está colocando em dúvida a lealdade dele. Não é bom você estar envolvida. É melhor você se afastar antes que a situação piore, disse Ana. O coração de Clara afundou. Melhor se afastar? Não era o que ela queria. Como poderia abandoná-lo neste momento crítico? Ana continuou. Ele está tentando virar tudo contra você. As pessoas no hospital já estão murmurando. A família dele vai fazer de tudo para separá-los. E essa doação, Clara, eles podem usar isso contra você. O calor no rosto dela aumentou. Ele já estava ferido e agora tinha que lidar com esse jogo sujo. Voltar-se à família poderosa de Miguel era arriscado demais.
Só que Clara não podia se deixar abalar. Ela precisava do apoio dele agora, mais do que nunca. E apesar de tudo, a conexão entre eles ainda pulsava forte. Ana, eu vou ficar ao lado dele. Não posso desistir assim. Se a verdade deve sair, que saia. Eu preciso saber o que está acontecendo. Respondeu com a voz firme, mesmo que a dúvida a corroesse por dentro. Cuidado, Clara. Ele pode não ser o único que está escondendo segredos. A pressão vai aumentar. E pode ser que você acabe no meio disso tudo. A chamada terminou e o silêncio tomou conta. Clara ficou parada, o telefone na mão, a mente a mil. O que mais ela não sabia? Que segredos mais estariam escondidos? Enquanto isso, Miguel lutava nos corredores do hospital, envolto em sombras e segredos. E Clara sentiu que a tempestade estava apenas começando. O que aconteceria se ela se tornasse o alvo daquele jogo? As fofocas já lançadas não eram o fim, mas o começo de uma nova e ameaçadora fase. Clara estava em casa, tentando processar tudo o que acontecera. O peso da crise em que Miguel se encontrava e as pressões que sentia a cada instante eram esmagadores. Ela tentava se concentrar em algo, qualquer coisa, mas a mente não parava de girar. As palavras de Ana ecoavam em sua cabeça. É melhor você se afastar antes que a situação piore. Mas como ela poderia fazer isso? O amor que sentia por Miguel pulsava em seu peito, e a ideia de deixá-lo sozinho em meio a tudo parecia insuportável. Ela caminhou até a janela e olhou para a rua. As pessoas passavam, alheias ao turbilhão que se formava dentro dela. O que o rival de Miguel sabia? Quais segredos ainda estavam escondidos? Um nó se formou na garganta. Clara sentia que a vida dela estava prestes a mudar drasticamente, mas não sabia para onde essa mudança levaria. Naquela noite, a ansiedade tomava conta. Ela não conseguia dormir. A cada barulho que escutava, seu coração disparava. A lembrança de Miguel caindo, ferido, era dolorosa e vívida. O que tinha acontecido com ele? O que estavam dizendo? Os comentários que ouviu no hospital a perseguiram como sombras. Ela não é do nosso mundo. Ela é um fardo. Cada um cortava como lâmina. A respiração dela se acelerou. Como seria o dia seguinte? Conseguiria enfrentar mais uma jornada naqueles corredores? Quando amanheceu, Clara decidiu que precisava ir ao hospital. Ela não podia ser fraca. Cada passo no caminho era uma batalha interna. Ao chegar, sentiu os olhares, murmúrios. Ela se esforçou para ignorar, mas era impossível. O juiz silencioso era implacável. Entre os sussurros, ouviu: "Olhem, lá vai ela, a enfermeira do milionário." As palavras esmagaram seu coração. Ela respirou fundo, mas o nó na garganta tornou-se mais apertado. Na área de oncologia, Miguel ainda estava em recuperação, cercado por médicos e enfermeiros. Clara entrou no quarto e, ao ver o rosto dele, um alívio e um medo colidiram dentro dela. Ele estava ali, mas o que mais ele tinha que dizer? Miguel a olhou, seus olhos transmitindo uma mistura de dor e força. Clara. A pressão era insuportável. Clara não queria ouvir mais nada. Sentiu o peito arder, as lágrimas ameaçando cair. Miguel, o que está acontecendo com você? O que mais eles estão escondendo? O que você realmente sente? A tensão estava alta. Ele hesitou. Clara, há muito em jogo. Minha família não aceita. E você se tornou o centro desta tempestade. Cada palavra era como um golpe. O peso do que estava em jogo parecia sufocá-la. Mas antes que pudesse responder,
O rival de Miguel apareceu na porta. Seu olhar era triunfante. Olha, se não se afastar, não vai saber o que mais pode acontecer. Você está brincando com fogo. O medo a envolveu. Olhou para Miguel, mas algo dentro dela gritou que não podia correr. Eu não posso me afastar, disse com a voz firme, mesmo que a dúvida a consumisse por dentro. Miguel fechou os olhos, parecendo cansado. Clara sentiu o coração pesado. O que mais estaria prestes a acontecer? O que realmente significava correr com ele? A incerteza pendia no ar como uma sombra. O amor que ainda florescia entre eles saía à luz. Mas quanto isso custaria? O que a família dele poderia fazer? Clara se sentou, o peso dos segredos e das expectativas quase a derrubando. O que reservava para eles no futuro? O medo a corroía. Mas uma coisa era certa: o caminho à frente não seria fácil. O amor deles estava em jogo. E o que viria pela frente? Ela estava prestes a descobrir. Clara estava no quarto de Miguel, o coração acelerado e a mente fervilhando. A expressão de preocupação dele a fez sentir um aperto no peito. O rival, com seu sorriso cínico, parecia ter trazido mais que ameaças. Você não tem ideia do que pode acontecer se continuar com isso, disse ele, a voz repleta de desdém. Desista de nos separar, Clara gritou, o desespero em sua voz ecoando nas paredes brancas do hospital. Você não entende o que ele significa para mim. O rival riu, um som seco e cortante. Você é só uma enfermeira, Clara, uma doadora de medula. Eles vão manchar sua reputação e podem até te demitir. Achou que isso não iria afetar sua vida? O que ele disse cortou como uma faca. Clara teve um nó na garganta. O que você quer, então? Que eu me afaste? Que eu deixe Miguel para lidar com isso sozinho? A indignação a envolveu, mas ao mesmo tempo, o medo começava a gostar de ocupar o espaço em sua mente. A expressão de Miguel se tornou mais grave. Clara, ele pode estar certo. Você é a única por quem me preocupo agora. Essa situação é perigosa. Sinto que estou arrastando você para um abismo. Não, nós estamos juntos nessa. Eu não vou deixar você. O que precisamos é de união, Miguel. Clara sentia as lágrimas quentes, e cada vez que ele desistia, seu coração se quebrava mais. Era uma batalha entre a razão e o amor. Ele então se aproximou, e com a voz trêmula, confessou: Eu não sei o que mais pode acontecer. Se eu tiver que escolher, vou me afastar. Vou deixar você fora disso. Aquelas palavras foram como uma explosão dentro dela. Não, não é assim que se faz isso. Não é assim que lidamos com os desafios. Sua voz estava alta, mas ela não se importava. A necessidade de defender o que tinham se sobrepunha. Se você vier comigo, poderá se machucar. Eu não posso permitir isso, Clara. O que eu sinto por você é mais forte do que você imagina. E me afastar é o que devo fazer, disse ele. E Clara viu seu rosto se contorcer de dor ao pronunciar aquelas palavras. O silêncio pairou entre eles por um momento, quase insuportável. A sala estava cheia de olhares, sussurros e julgamentos. As palavras dele eram uma lâmina afiada cortando seus laços, e a ideia de separação era insuportável. E se eu não concordar, o que você vai fazer? Sair da minha vida? Assim, sem mais nem menos? Miguel olhou fixamente nos olhos dela, e Clara viu a luta dele. Ele parecia estar pesando suas palavras. Se isso significa te proteger, Clara, eu farei. As lágrimas agora escorriam pelo rosto dela. Mas e nós? Não podemos permitir que eles nos arrastem para isso. Eu não vou te deixar ir. Eu amo você. O desespero nas palavras a deixou vulnerável. E ela sabia que cada diálogo estava os levando a um beco sem saída. Miguel baixou a cabeça, e a dor em sua expressão
era palpável. Ao me afastar, você ainda terá sua vida, seu emprego, seu futuro. Não posso colocar isso em risco. Você merece mais. A realidade daquelas palavras a atingiu como um soco no estômago. Clara se sentia perdida. Poderia realmente se mudar da vida dele para proteger a si mesma? Mas o que isso significaria para eles? O amor que tinham parecia querer resistir, mas as circunstâncias estavam se tornando insuportáveis. Eu só quero ficar ao seu lado, ela sussurrou, o desgosto invadindo suas veias. O silêncio tomou conta de tudo novamente. O que eles fariam agora? O que poderia acontecer a seguir? A incerteza dançava no ar, e Clara não sabia como seguir em frente. Clara estava em uma sala de reuniões no hospital, o coração disparando. O ar estava carregado de tensão e olhares curiosos. Aquela era a hora do confronto. O Conselho de Ética se reunira para discutir a doação de Miguel e as alegações do rival que afirmava que ela o manipulava por interesse. Os rostos à sua volta pareciam julgadores, como se esperassem a queda dela. A porta se abriu e Miguel entrou, pálido, mas determinado. Clara sentiu um nó na garganta ao vê-lo, mas ao mesmo tempo, um fio de esperança acendeu-se em seu peito. Eles não estavam sozinhos. Ana estava ao lado dela, com um olhar corajoso. Eu apoio vocês, sussurrou, um toque de força em sua voz. O presidente do conselho, um médico respeitável com um olhar austero, começou a falar. Você, Clara, foi acusada de manipulação. O que tem a dizer sobre isso? A sala encheu-se de murmúrios. Ela respirou fundo, o estômago virando. O que era mais crível? O amor ou a mentira? Eu estou aqui porque amo Miguel, ela disse, a voz mais firme do que sentiu. Não sou só uma enfermeira. Eu me preocupo com ele. A doação foi um ato de amor e não de interesse. A verdade é que somos mais fortes juntos. Uma onda de murmúrios se espalhou pela sala, mas Clara não ia parar. E se achar que estou aqui por um motivo diferente, está enganado. O que mais eu poderia querer senão cuidar dele? Miguel, instigado e ferido, interveio. Se alguém está tentando manipular aqui, esse alguém é o homem que me atacou. Ele quer me derrubar pelo meu nome, não por minha saúde. Ele estava lutando, a dor transparecendo em cada palavra. A única responsabilidade que tenho é sobre a minha vida, e Clara sempre esteve ao meu lado. As palavras de Miguel ressoaram. Alguém na sala se levantou. Era outro médico, um antigo amigo dele. Eu trabalho com Miguel há anos. Ele sempre foi íntegro. E Clara, ela é uma profissional dedicada. Não a culpem por algo que não cometeu. Naquele momento, as vozes de apoio começaram a surgir de diferentes partes da sala. Clara sentiu um calor no peito. O rival estava visivelmente irritado e o presidente do conselho pediu calma. A tensão crescia conforme as falas se acumulavam. Se não tivermos calma, não conseguiremos tomar uma decisão justa, disse ele, tentando restaurar a ordem. A atmosfera mudou. Eventualmente, mais pessoas se manifestaram em defesa de Clara e Miguel. Apesar da pressão intensa, Clara sentiu uma faísca de esperança. Finalmente, após longos minutos, o presidente fez um gesto de apreciação aos apoiadores e olhou para Clara. Dado o peso das evidências e testemunhos, consideramos as acusações infundadas. Clara não será punida. Miguel e Clara devem focar na relação deles e continuar seus papéis no hospital. Ela quase não acreditou ao ouvir aquelas palavras. Uma onda de alívio a envolveu. Enquanto o conselho se dispersava,
Clara e Miguel trocaram olhares. Havia dor, mas havia também uma nova esperança. O caminho deles ainda estava repleto de desafios. O rival pode ter sido desmascarado, mas as dúvidas permaneciam. O amor deles estava forte, mas o futuro ainda era incerto. E antes que pudessem falar, um novo problema poderia surgir a qualquer instante. Como continuariam a lutar juntos? E se os fantasmas do passado ainda os perseguirem? O eco das vozes de apoio ainda ressoava, mas a batalha pode não ter acabado. Clara e Miguel sabiam que precisavam encarar o que viria a seguir de mãos dadas. Clara e Miguel deixaram a sala do conselho com uma mistura de alívio e emoção. Os sussurros e olhares hostis ainda pairavam no ar. Mas a vitória sobre as acusações trouxe um novo ânimo. Miguel a segurou pela mão, seus dedos entrelaçados vibrando com a força da conexão que tinham. Conseguimos, ele disse, com um sorriso tímido, mas os olhos ainda cheios de preocupação. Sim, conseguimos, Clara quase gritou, o coração acelerado. Ela olhou para ele e, por um momento, tudo parecia mais leve. Os desafios ainda estavam presentes, mas aquela pequena vitória era como uma luz no fim do túnel. Vamos sair um pouco, só nós dois, sugeriu. Miguel hesitou, mas a ideia de um momento a sós parecia atraente. Ele assentiu. Enquanto caminhavam juntos pelos corredores do hospital, Clara podia sentir o olhar dos colegas. Mas agora havia um misto de curiosidade e respeito em vez de reprovação. Quando chegaram ao estacionamento, o sol brilhava, aquecendo seus rostos. Era como se a luz tivesse um poder renovador, afastando as nuvens escuras que frequentemente o cercavam. Vamos para aquele café que você adora? Perguntou Miguel. Um brilho nos olhos. Clara sorriu, lembrando-se das risadas e das conversas que tinham ali antes da tempestade. A ideia de reviver aqueles momentos trouxe uma onda de esperança. No caminho, Clara se permitiu sonhar um pouco. E se eles realmente conseguissem ultrapassar tudo isso? E se o amor deles fosse forte o suficiente para enfrentar os desafios que ainda viriam? A realidade ainda gotejava incertezas, mas aquele momento era só deles. Ao chegarem ao café, sentiram-se como se estivessem começando de novo. O aroma do café fresco misturado com o cheiro de pães quentes envolveu-os. Eles pediram seus pedidos favoritos e encontraram uma mesa no canto. Enquanto se sentavam, Clara olhou nos olhos de Miguel. Precisamos falar sobre o que vem a seguir, sobre nós, disse, o coração pulsando. Miguel concordou, a expressão mais séria. Sim, precisamos. Mas agora, vamos apenas aproveitar este momento. Ele sorriu, um sorriso que fazia seu mundo parecer menos complicado. Enquanto compartilhavam histórias, risadas e até algumas lembranças embaraçosas da infância, Clara sentiu o peso de seus medos diminuindo. Mas no fundo, uma dúvida persistia. A sombra do rival de Miguel nunca estava longe, e a palavra segredo ainda pairava entre eles, como um aviso sutil. Clara não sabia o que exatamente Miguel estava escondendo. A conversa que ainda precisavam ter lhe dava calafrios. Quando saíram do café, a leveza do dia misturou-se com a complexidade das emoções que ainda habitavam seus corações. A vida que tiveram estava se transformando. Mas para onde isso iria realmente levá-los? Clara olhou para Miguel, um sorriso hesitante nos lábios. Miguel,
O que você está pensando? Ele olhou para fora, como se contemplasse o horizonte. Só quero garantir que não vamos deixar isso nos destruir, que vamos enfrentar qualquer coisa juntos, respondeu ele. E Clara viu determinação em seus olhos, mas a sombra dos mistérios ainda a seguia. Qual seria a verdade que ele guardava? E se o que ele disse se for mais sério do que imaginamos? Clara parou, o medo retornando. O caminho deles seria repleto de altos e baixos, e ela não queria ser pega de surpresa. Miguel segurou sua mão, e por um instante, Clara sentiu coragem. Seja qual for a batalha, enfrentaremos juntos. Não vou deixar você sozinha. As palavras estavam cheias de promessas, mas a incerteza do futuro ainda os acompanhava. E aquela sensação de que algo maior, ou pior, poderia estar à espreita não ia embora. O que mais estava por vir? Clara e Miguel estavam juntos. E a explosão dos sentimentos ainda reverberava no ar. Eles acabaram de vencer uma batalha importante, mas sabiam que a guerra não havia terminado. O susto do passado sobrevoava suas cabeças como sombras, mas agora havia luz entre eles. A vitória no conselho era uma promessa de que o amor poderia superar até mesmo os maiores desafios. Enquanto eles caminhavam pelo parque, perto do hospital, Clara sentiu as pétalas das flores balançando com a brisa. Era primavera, uma estação de renovação, e isso refletia exatamente o que estavam vivendo. Miguel segurava a mão dela, e a conexão parecia mais forte do que nunca. O que passaram em tão pouco tempo os uniu de uma maneira profunda. Clara, eu sei que temos muito a discutir, mas eu quero que você saiba que nunca vou te deixar. Miguel disse, sua voz firme, mas carregada de emoção. Clara olhou para ele e o mundo ao redor se desfez. A força que emanava dele a fez sentir-se protegida, como se nada pudesse quebrar aquele momento. Eu também não vou desistir de nós. Vamos enfrentar tudo, juntos. Ela mal conseguia acreditar que depois de tanta angústia, simples palavras pudessem acalmá-la. Ela mal conseguia acreditar que depois de tanta angústia, simples palavras pudessem acalmá-la. E Clara estava determinada a se aprofundar em sua carreira de enfermeira. Nos dias que se seguiram, ela começou a organizar campanhas de conscientização sobre doações de medula óssea no hospital. Miguel, por sua vez, fez questão de apoiá-la em cada passo. Juntos, eles criaram uma rede de apoio para pacientes e doadores. O tempo passou, e com ele, a pressão da família de Miguel começou a diminuir. A reputação que tanto o rival havia tentado derrubar ressurgiu mais forte. Clara se tornou uma presença respeitada no hospital, e Miguel, um empresário admirado, foi conquistando a aceitação da família uma vez mais. Eles aprenderam que as verdadeiras batalhas valem a pena se lutar por quem amamos. Anos depois, Clara e Miguel estavam em um evento de gala, celebrando o sucesso das campanhas de doação e o impacto que estavam fazendo na vida das pessoas. Eles olhavam juntos o mar de rostos sorridentes, pessoas que haviam tocado com sua história. Olha para tudo isso, Clara. Nossos esforços mudaram vidas, disse Miguel com a voz cheia de orgulho. Sim, respondeu Clara, o coração transbordando. E em um momento a sós, Miguel a puxou para dançar. Era um movimento suave, como um retorno ao início do que eram. Com os olhos nos dele,
Clara sentiu que tinham conquistado muito mais do que apenas fama ou poder. Eu te amo, ela disse, e era como se todas as tempestades do passado não fossem nada comparado à paz que encontraram. Eu também te amo, e sei que somos mais fortes juntos, Miguel respondeu com um sorriso. E Clara soube que finalmente estavam prontos para enfrentar tudo o que viria. O amor deles se tornou um testemunho de que a verdadeira conexão pode sobreviver a tudo. E enquanto dançavam, uma nova jornada estava apenas começando, repleta de sonhos a serem realizados. Eles sabiam que ainda haveria desafios, mas agora tinham algo inquebrável em suas vidas, um ao outro. E assim, a história deles seguiu, entrelaçando amor e esperança. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.